de Jesus. Amém, amém. Aplaude a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Deus seja louvado. A paz, queridos. Mais uma quinta-feira de intimidade e relacionamento com Deus, né? Você que está aqui, você que está longe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Existem coisas nas nossas vidas que elas precisam ser transformadas a cada dia para que nós possamos viver essa declaração que nós estamos fazendo, né? Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, os meus olhos, os teus olhos me veem ser reconhecido pelo Senhor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, o grande problema na humanidade não vai ser reconhecer o Senhor, vai ser reconhecido pelo Senhor. A palavra de Deus diz que nós vamos precisar ser reconhecidos pelo Pai, porque aquele que Deus olhar, ou aquele que Cristo olhar e disser: eu não te conheço não, filho, não te conheço não, filha, esses aí vão ter graves e sérios problemas. E o pior é que a gente vai correr para onde, se só existe um Deus real e verdadeiro? Nós vamos buscar apoio e encontro aonde? Se aquele que vai estar dizendo não te conheço é aquele que a gente precisa se apoiar, se fortalecer, se manter em pé. Existem coisas nas nossas vidas que a mudança de postura e de comportamento vão trazer para nós, né? E eu quero trazer isso para você essa noite. Eu estava ali orando, falando com Deus. E é extremamente importante a gente continuar a viver a cada dia essa busca de intimidade e de relacionamento, sabe? Uma das coisas mais interessantes é que você pode falar com Deus ou falar de Deus de inúmeras formas durante o dia. Talvez você, no seu trabalho, no seu dia a dia, tenha dificuldades de viver essa realidade, de falar com Deus. Às vezes a gente, no contexto que a gente vive, as pessoas que estão em volta, a gente não tem muita oportunidade de abrir a boca, de compartilhar, mas isso não impede que nós permaneçamos na presença de Deus. Eu costumo dizer sempre que o pior lugar é o melhor lugar para estar na presença de Deus, porque se no pior lugar você souber onde você tem que estar, você nunca vai sair da presença de Deus. Você pode estar trabalhando num lugar onde você, muitas vezes incomodado, você é constrangido, mas é o lugar melhor para você estar na presença de Deus, porque você não vai baixar a guarda, você não vai deixar de clamar, de orar, de falar para Deus: tu és bem-vindo nesse lugar, deixa o diabo falar o que ele quiser, o que importa é o que o Senhor pensa, e aí você vai se mantendo cada vez mais na presença de Deus. E as mudanças que a gente vive e que a gente tem que viver a cada dia, conforme a gente vai vivendo essa intimidade, esse relacionamento, traz à nossa memória muitas vezes homens e mulheres que viveram situações em que eles tiveram que fazer uma opção de mudança. Mudar é uma escolha. Mudar em Deus é uma escolha ainda mais difícil. E mudar por Deus é uma escolha que não é só apenas mais difícil, mas é a única escolha que nos traz um resultado que vai ser sobrenatural. Porque mudar em Deus, por Deus e através de Deus, é uma mudança que nos conduz e nos leva a nós entendermos que o nosso lugar, ou a forma de nós sermos ou vivermos, é exatamente de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, muitas pessoas, elas são auxiliadas, e a gente auxilia muitas pessoas
naquilo que nós podemos. Às vezes a dificuldade, o problema das pessoas é a angústia que tem dentro da mente delas, é o medo, e mais do que isso, é o sentimento de impotência. E o ser humano, ele traz para si um sentimento de impotência baseado em quem está em volta, não somente nele. E aí ele entroniza, ele traz isso para dentro dele, e ele vai fazer parte do contexto, do cenário que ele está. Às vezes, quando você anda com pessoas que são desanimadas, daqui a pouco tempo, se você não tiver realmente força interior, você vai ser igualzinho ao contexto do cenário que você está em volta. Se você anda com pessoas que não têm fé, e se você não tiver a tua fé forjada, firmada verdadeiramente no Senhor, daqui a pouco a falta de fé das pessoas, ela já te influenciou de uma forma que você já não sabe mais se você acredita, desacredita, se você acredita até a página 2, se você desacredita até a página 2, você não sabe. Por quê? Porque infelizmente o poder de influência que nós temos ou recebemos das pessoas, e isso é muito interessante, porque a gente recebe, e esse poder de influência faz uma diferença enorme, só que a gente esquece que a gente também pode ser um agente de transformação. E aí quando você crê em Deus e você resolve viver e mudar a sua vida, você vai se transformar num agente de transformação na vida das pessoas. E aí você tem inúmeras maneiras de você viver esse contexto, seja no altar, seja cantando. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus, sinta-se à vontade. Aqui todo mundo canta, menos eu. Então só tem essa regra na Vinde. O resto todo mundo sabe como é que funciona. Seja muito bem-vinda, glória a Deus pela sua vida. Já vi que você tem voz, né? Então já falei para Deus que mais uma vez é para testificar que só eu não canto nesse lugar. Não, aleluia, glória a Deus por isso. E a gente precisa entender que esse contexto que a gente precisa fazer parte, você pode estar no altar, você pode estar embaixo, você pode estar lá na rua, você pode estar dentro da padaria. É assim, eu passo o dia inteiro atendendo as pessoas, às vezes visitando, às vezes sentado numa padaria, às vezes numa chamada de vídeo, às vezes no telefone. Então, assim, muitas vezes nós temos a dificuldade e encontramos dificuldades até onde não existe para servir a Deus ou para andar na presença de Deus. É interessante que quando uma pessoa tem necessidade, ela faz o que for preciso para ela alcançar o resultado que ela está precisando. É interessante que quando eu tenho a possibilidade de me dar bem de alguma forma, não importa se eu tiver que subir a montanha de costa, eu vou subir de costa. Se subir de ponta cabeça plantando bananeira, a gente vai subir plantando bananeira. Só que quando a gente entende que nós temos a oportunidade de viver o melhor em Deus, e para viver o melhor em Deus basta a gente permanecer no Senhor, e a gente acreditar que o que Ele tem para as nossas vidas não vai só influenciar as nossas vidas, mas vai influenciar quem está em volta. Antes, sabe, queridos, a igreja, elas perdeu num tempo onde as pessoas, elas precisavam aparentar, e elas precisam aparentar às vezes algumas coisas. Você precisa aparentar prosperidade para que a pessoa acredite que o seu Deus é um Deus de prosperidade. O meu Deus é um Deus de prosperidade porque Ele é o Deus do impossível, ponto final. Mas Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e com quem Ele quer, porque Ele também continua sendo o Deus do impossível. Só que as pessoas vivem e viveram muito tempo dessa forma, de aparência. E aí quando a gente entra dentro da igreja, ou a gente vive e convive num contexto de homens e mulheres, seja idoso, novo, criança, não importa. A gente tem tanto questionamento e tanto constrangimento da gente ser aquilo que a gente é, ou de viver o que nós estamos vivendo. O grande problema do ser humano é que o ser humano ele quer chegar no resultado sem passar pelo processo. Ele quer ter a resposta sem fazer a pergunta. Esse é o grande problema do ser humano com Deus. E o nosso Deus é um Deus que faz, mas Ele faz debaixo de propósitos, debaixo de direção. Porque aquilo que Deus faz, Ele não pode voltar atrás. Aquilo que Deus entrega, não dá para ficar arrependido. A palavra de Deus diz que Ele não mente e não se arrepende. Sabe por que Ele não mente? E não precisa se arrepender? Porque Ele não volta atrás, Ele não é filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Então aquilo que Deus faz precisa se cumprir de uma forma sobrenatural.
e nas nossas vidas principalmente, porque a palavra de Deus diz que não se ouviu falar a respeito de um Deus como o nosso Deus, que desde a antiguidade continua trabalhando em favor daqueles que nele confiam e esperam. Ou seja, muito antes de eu existir, Deus já trabalhava em favor daqueles que confiam e esperam. Antes de você existir, o Senhor já fazia dessa forma. Só que isso exige de nós, muitas vezes, mudança. A palavra de Deus, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, ele conta uma história tão simples, e eu acho que é uma das referências de mudança que nós precisamos ter nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus nesse texto, ela fala especificamente de um homem cego de nascença, ali na cidade de Jericó, na passagem do caminho, a palavra de Deus diz que aquele homem todos os dias, ele era colocado à beira daquele caminho para que ele pudesse pedir esmola. Sabe, queridos, quantas vezes nas nossas vidas a gente vive a mesma coisa todos os dias? Todos os dias. Alguns dias atrás eu falei a respeito do medo que nós temos de mudança. Sabe por que nós temos tanto medo de mudança? Porque a mudança tira o controle das nossas mãos. Sabe por que nós temos medo de mudança? Porque nós achamos que nós sabemos organizar e nós deixamos todas as coisas tranquilas, em paz, mas a gente não deixa nada. Porque se a gente conseguisse deixar alguma coisa tranquila, a gente deixava a nossa cabeça. Mas a gente não deixa. Quem muda fica desesperado pela mudança, e quem não muda fica desesperado porque não muda. O ser humano, ele consegue ser um autobloqueio dele mesmo, e a nossa mente, ela trava tudo aquilo que nós temos que viver espiritualmente. Por quê? Porque nós temos medo. A palavra de Deus diz que esse homem todo dia ele era colocado, porque ele era um cego de nascença, cego ali não tinha vez. Então ele tinha que estar ali para pedir esmola, simplesmente porque era importante no judaísmo você fazer esmola. Então você te faz o meia-culpa, tira o peso da consciência, você dá a esmola para o cara. A palavra de Deus diz que ele era pego e colocado na beira do caminho. Quantas vezes nós vivemos situações que são semelhantes, a gente deixa de viver o melhor de Deus, não porque Deus está fazendo com que a nossa vida esteja na situação que ela esteja, é o contrário. Nós aceitamos todas as coisas como vindas de Deus, até aquilo que vem do diabo. O nosso posicionamento de fé, ele é tão limitado em muitos momentos, porque nós não queremos experimentar algumas coisas de Deus, que trava a nossa vida, e nós achamos que aquilo que nós estamos vivendo tem que ser isso mesmo. E aí o que acontece? Aí a gente vive não a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vive aquilo que o diabo acha que a gente tem que viver. E numa forma cíclica. É um ciclo vicioso, não virtuoso. Ciclo virtuoso é só o que vem de Deus. O que vem do diabo é maligno, é vicioso. Sabe por que é vicioso? Porque ele passa de novo, passa de novo, passa de novo. E muitas vezes nas nossas vidas, a gente vive histórias como desse homem. Porque quando ele era colocado naquele lugar para pedir esmola, ele não tinha chance. Ele não tinha opção. Não dava para ele dizer, eu não quero ir para a esquerda, eu quero para a direita. Olha, eu não quero ficar sentado nesse lugar da beira do caminho, eu quero ficar sentado naquele. Sabe por quê? Ele era cego, então qualquer lugar era igual. E o ser humano espiritualmente cego, qualquer lugar está bom, porque a gente não sabe para onde vai, então para qualquer lugar está bom. Era isso que o cego fazia todo dia. E o pior é que ele nem fazia a ele, alguém tinha que fazer por ele. O que acontece hoje com o ser humano muitas vezes diante do Senhor é que o Senhor, ele tem um caminho a ser seguido e ele dá a direção. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos seguir a nossa direção da nossa maneira. E aí a gente pega e inclui relacionamento, problemas particulares, profissionais, sonhos, frustrações, sonhos de profissões e de coisas que eu ainda não vivi, ou talvez nem seja para eu viver. O grande problema é que para as pessoas
nunca está tudo bem. Se você não conseguiu viver algo na sua vida, mas Deus está no controle, está tudo bem. Mas nós temos tanto medo que não está tudo bem. Ah, mas e os meus sonhos? E os seus sonhos? E os dele? E o que ele tem para a sua vida? O que ele tem para mim? O que ele quer incluir nos teus sonhos com os dele? Para fazer o verdadeiramente sonho real de Deus na sua vida. Sabe, quando a gente olha essa história, muitas vezes a gente se prende no milagre da visão. Aí deixa eu falar, o pior cego é o espiritual, não é o natural não, é o espiritual. É aquele que ao invés de enxergar Cristo, o favor de Deus, a presença de Deus, a oportunidade que Deus está nos dando, continua cego espiritualmente, e todo dia alguém vem, e às vezes com uma palavra enganosa, coloca você sentado à beira do caminho, e diz para você, Deus tem que fazer isso. Ó, se Deus for real, Ele faz isso. Se não for, não acontecer na sua vida, o problema é seu, você que está errado. É fácil viver desse jeito. Deixa eu falar, quando é que nós vamos estar certo? Porque a minha Bíblia diz que nós somos pecadores e nós vamos morrer desse jeito. Eu quero saber quando é que nós estamos certos. Ah, eu estou certo porque eu sei. A gente não sei porque a gente está certo. A gente sei em memória dele. Nós estamos errados todos os dias. Ah, eu posso fazer porque eu sou bom. Não, eu não sou bom. Eu peco todos os dias. Sabe por que eu sei que eu não sou bom? Porque o próprio Cristo diz, por que me chamas de bom? Bom só existe um. Se Jesus disse, por que me chamas de bom? Quem sou eu para dizer que eu sou bom? Está entendendo? O que nós precisamos guardar nos nossos corações é que esse homem, ele por falta de opção, pelo contexto religioso, ele era jogado todo dia no mesmo lugar. Não sei se com a mesma roupa, mas sei que com a mesma capa. Não sei se da mesma forma, não sei se alguém um dia tinha a oportunidade dele tomar banho, de ele sair daquela estrada cheia de poeira, levar ele de volta para ele ter uma nova chance. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele era cego de nascença. A palavra de Deus diz que ele é colocado naquele caminho em Jericó. E Jesus vem passando naquele dia. E como Jesus passando, o cenário nunca é dos mais bonitos, porque nós achamos que quando Jesus está passando, o lugar vai se encher de flores. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando Jesus passava andando naquela época, os endemoniados iam na direção dele. E diziam para ele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que viestes fazer antes do tempo, nos atormentar. Sabe por quê? Porque a luz chegou. Onde a luz chega, as trevas têm que dissipar. Não adianta, nada vai ficar oculto. Tudo aquilo que está oculto vai vir à luz. Então quando Jesus chega, vira uma bagunça, vira uma baderna, tudo é desorganizado. O mundo natural que nós conhecemos tem que virar uma bagunça, porque o mundo espiritual está sendo liberado. A palavra de Deus diz que ele chega e o lugar vira uma confusão. Imagina o cenário, um monte de gente andando junto, gente carregando o outro na cama, gente carregando um enfermo, gente carregando coxo no meio do caminho. Por quê? Porque eles queriam que Jesus tocasse, que Jesus curasse, que Jesus libertasse. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós somos iguais, nós queremos que ele cure, que ele liberte, que ele toque, que ele sare, mas nós muitas vezes não queremos ele. Nós queremos o que ele pode. E a palavra de Deus diz, meu justo vive da sua fé e não retrocede. Porque se retroceder, meu coração não se alegra. Ou seja, sabe o que é viver da fé? É viver do amor que você tem por Deus. É viver do amor que Deus tem por você. Não é viver pelo resultado. Porque quem vive pelo resultado vai se entristecer. Nem todo dia vai ser um bom dia, mas até os dias difíceis o Senhor se fará presente. Quando Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temerei mal algum, mas sabe por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. Sabe qual é a diferença? É com quem você está. Não é o que ele está fazendo, é com quem você está.
Não é o que ele pode fazer, porque ele pode fazer todas as coisas. Se ele fizer assim, já era. Só que com quem nós estamos? E a palavra de Deus diz que aquele homem foi colocado. Nos outros textos ainda entrega que ele não estava sozinho, tinha mais cegos junto. Mas a palavra de Deus, nesse texto de Marcos, ela é específica. Ela fala que Bartimeu, filho de Timeu, um cego, esse tinha nome, o outro não tinha. A Bíblia não cita, mas esse, a Bíblia cita. Um cara provavelmente ou conhecido, ou com um pai conhecido. E a Bíblia cita. E fala que ele foi colocado e ali ele ficava à beira do caminho, como todos os dias. Existem quintas-feiras que na sua vida vão ser iguais a todas as outras. Mas existem quinta-feiras que podem ser a quinta-feira que aconteceu na vida de Bartimeu. A gente nunca sabe quando Deus vai fazer, mas a gente só vive se a gente permanece. É impossível viver o milagre quem desiste. É impossível viver o sobrenatural quem volta atrás. É impossível chegar com Deus aonde Ele quer que você chegue se você não estiver ao lado dEle, porque quem te conduz é o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele vai adiante, aplanando os caminhos. Você imagina o cenário, Bartimeu sentado, Cristo vem andando, e Ele ouve, porque o cego tem um dos sentidos mais aguçados, é a sua audição. Então o cego está escutando lá longe, aquela bagunça, todo mundo gritando, todo mundo falando, ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus. Tem um detalhe nesse texto que eu tenho certeza que muitos aqui nunca prestaram atenção. Por quê? Porque nós sempre prestamos atenção no milagre, mas a gente não presta atenção no que acontece. A palavra do Senhor diz que Ele está ali, e aquela multidão começa a vir e se aproximar, e Ele começa a gritar. Tudo que Ele podia fazer, não dava, não tinha como sair e levantar. Não dá para o cego levantar onde ele estava, atravessar a multidão e chegar em Jesus. Ele não sabia nem onde ele estava pisando, quanto mais qual caminho perseguir. A palavra de Deus diz que ele começa a gritar: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É tão lindo, porque Bartimeu, ele começa a expor a situação vergonhosa dele. Porque quando você grita e clama, você está sendo sincero. Ninguém grita sem conseguir estar sendo sincero, ou pelo menos está explodindo naquele momento. Você, quando é falso, você fala baixinho, você consegue disfarçar. Agora estou para ver um sincero, não consegue não, irmão. Sabe por quê? Porque explode. Pelo menos quem tem sangue dentro da veia, não consegue. E aí quando você precisa clamar, e você precisa ver o sobrenatural, e o sobrenatural está passando na sua frente, você pode escolher. Pode ser uma quinta-feira como qualquer outra, ou pode ser a quinta-feira que você vai dizer: o sobrenatural não vai passar e ir embora. Antes o sobrenatural vai passar e vai parar, porque eu preciso dele na minha vida. Quando a gente vai orar e a gente vai falar com Deus, e eu falo de mudança para vocês, de escolha, essa é a grande questão. Quando você entra na presença de Deus e você vai orar e vai falar com Deus, é necessário que a gente creia que pode ser o dia do seu milagre. Pode ser o dia que Deus vai mudar a história. Pode ser o dia que Deus vai preparar para você experimentar algo que você nunca viveu. E sabe qual é o dia do seu milagre? É o dia que o Senhor fala com você. Porque milagre não é o resultado. Milagre é você reconhecer que Deus é real. Nos dias de hoje, reconhecer que nós temos um Deus que é real e verdadeiro, isso já é um maior milagre. As pessoas já acham que isso é uma balela, que religião é uma balela, que Deus é uma balela, que Cristo é uma conversa, que tudo isso é uma mentira, e mais e mais e mais e mais isso vai ser propagado, porque é necessário que a fé de muitos esfrie. Mas deixa eu falar, mas não é de todos,
Porque a palavra diz que ele virá buscar o remanescente de Israel. Remanescente significa que sobrou. Prazer, eu sou um dos que sobrou nessa terra. E você tem que ser um dos que sobra nessa terra. Porque ele vem buscar o que sobra, remanescente. É assim que vai ser. E a palavra de Deus diz que aquele homem está sentado na beira do caminho e ele começa a berrar. Berrar, berrar. É claro, quando você vai buscar aquilo que só você pode alcançar, alguém vai se incomodar. Aconteceu. Ei, para de falar aí. Você está incomodando o mestre. O que você está fazendo? Mas espera aí, uma multidão vindo, aquela bagunça, todo mundo gritando, todo mundo falando. Só o cego não podia falar, gente. Mas é assim. Mas coitado do cego, ele já era cego, ele não podia nem gritar. É assim que o diabo faz. É assim. Está difícil? Ele vai tornar ainda pior. Você está sem condições, ele vai querer que você fique ainda mais sem condições. Porque ele não vem para negociar. Ele não vem para fazer acordo, nem ele vem para ser bonzinho ou para se demonstrar bonzinho. Ele veio para condenar, e a palavra de Deus diz que Cristo veio para salvar. Então nós já temos caminhos bem estabelecidos, nós já sabemos exatamente com quem nós temos que andar. E a palavra de Deus diz que alguém chega e fala para o cego: para, você está incomodando. Deixa eu falar uma coisa para você. Louve a Deus quando as pessoas dizem: está se tornando uma pessoa louca, está se tornando uma pessoa maníaca, a igreja não sei o que está fazendo com você, agora você só fala de Jesus, agora você só quer saber de orar, agora você não quer mais saber de beber, agora você não quer saber mais de contar piada, agora você não quer mais saber de rir, agora você não quer mais saber de nada, agora você se tornou uma pessoa chata, uma pessoa que só fala de Deus, de Deus, de Deus. Glória a Deus pela sua vida, porque nós precisamos de mais pessoas assim. Mais, que sejam testemunhos, exemplos, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que vão ser felizes por Cristo, em Cristo e para Cristo, que vão ser alegres em Cristo, por Cristo e para Cristo, que a alegria do seu coração vem da força que o Senhor tem dado a você. E a palavra de Deus diz que Ele não se detém. Sabe qual é o grande problema hoje? Quando o ser humano ouve não, ele já corre porque ele está com problema psicológico. Ele foi contrariado. Porque o mundo diz que você não pode ser contrariado. E a vida diz que você vai ser contrariado. E o mundo aí fora diz que além de contrariar, ele vai te judiar. Porque essa é a realidade. Ele não vai te pedir licença para dizer não, para te menosprezar, para te humilhar. Só que o Deus que você serve também vai te contrariar. Só que em amor, Ele vai te mostrar que Ele tem o melhor para a sua vida. Que não é na minha hora, na sua hora, é na hora dEle, no tempo dEle. E a hora dEle, o tempo dEle, muitas vezes não coincidem com os nossos. E eu vou te explicar por que é simples. Porque meu tempo é agora, minha hora é já, meu momento é nesse segundo. É exatamente assim. E se eu tenho uma necessidade, é para ontem, Senhor. Já orou aqui falando para Deus: Deus, o Senhor precisa me dar a resposta ontem? Eu já. Senhor, nós estamos quase na meia-noite, eu quero a resposta para ontem. Estou dando 24 horas para o Senhor. Aí quando passa da meia-noite, eu falo: eu quero a resposta para ontem. O Senhor não entendeu, está chegando de manhã. De manhã vai tocar o telefone, eu continuo com o mesmo problema. O Senhor precisa mudar essa história. Eu preciso. Aí você passa pelo processo, a história não muda. Você chega no dia seguinte e fala assim: nossa, sobrevivi. Como eu posso ter sobrevivido? Como eu posso ter sobrevivido? O cego, todo dia era colocado para fazer a mesma coisa. Só que aquele dia, ele resolveu que não queria mais. Existe um dia na sua vida e na minha vida que a mudança, ela vai ser necessária nascer dentro do seu e do meu coração. E quando ela nascer, ela vai fazer com que você faça coisas que muitas vezes você não entende, que muitas vezes você não compreende. Quando nós entendemos que a necessidade de mudança do ser humano, ela acontece todos os dias.
Se você não mudar, você nunca vai ser um pai melhor. Se você não mudar, nunca vai ser uma mãe melhor. Se você não mudar, nunca vai ser um esposo melhor. Se você não mudar, nunca vai ser uma esposa melhor. Se você não mudar, nunca vai ser um filho melhor. Se você não mudar, nunca vai entender quem Deus é na sua vida. Porque o Senhor veio para que nós não sejamos apenas transformados. O que Deus tem para mim e para você não é pegar o Alessandro e falar: Alessandro, você é um homem, eu quero transformar você num homem um pouco melhor. Não, ele vai dizer para mim: Alessandro, eu não quero saber de quem você é, eu quero saber em quem você vai se transformar se você nascer de novo. É simples. Se o que eu posso levar? Nada. Tem nada na bagagem que eu possa levar? Não. Larga tudo aí. E daqui para frente sou eu que vou escrever uma nova história na sua vida. A palavra de Deus diz que ele não queria outra coisa. Ele queria atenção. E ele diz: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a berrar. Jesus para. E quando Jesus para, tudo para. Porque assim como ele diz na palavra, eu e o Pai somos um. Eu faço o que o Pai me fala, me pede, aquilo que o Pai manda. E assim como eu faço, o Pai me ouve e me ouve sempre. A palavra de Deus diz que Jesus para. Então você imagina que para todo o cenário. Por que é que nós achamos que Deus não para ouvir a nossa voz? Se a própria Bíblia diz que ele inclina os ouvidos e deita a face só para ouvir o clamor de uma oração, por que não pode ser a sua? Já parou para pensar? Porque se ele ouvisse, você já começou a desconstruir um passinho de fé de cada vez. Se o Senhor me ouvisse, você está dizendo que ele não é real, que ele não te ama, ou que ele não está nem aí para você. Se o Senhor prestasse atenção no que eu oro, você está dizendo que ele tem mais o que ele fazer, que ele não está nem aí para você, ou que ele faz acepção de pessoas? Você está vendo como tem muita coisa que a gente fala de Deus, que a gente não faz nem ideia do que nós estamos falando? Senhor, eu estou passando por um deserto. Senhor, a situação está difícil, não é possível que o Senhor não esteja vendo. Não, eu não só estou vendo, como eu estou com você. Mas se o Senhor está comigo, porque eu estou no deserto? É porque Deus não tem problema de passar tempo no deserto com ninguém. O deserto é lugar de milagre. O problema do deserto é que a gente reclama que é quente. Você fala: é quente demais. É quase o clima que a gente vive aqui em São Paulo. É quase isso. Senhor, não dá, é quente, é incômodo, é chato, é esse, é aquilo, aquele outro, é aquele outro. Eu sei, filho, eu estou com você. Não, mas isso. Não, eu sei, filho, eu também estou vivendo junto com você. Mas, Senhor, o Senhor não pode me mostrar a saída do deserto. Deus não mostra a saída, Deus vai junto. Esse é o problema. E a palavra de Deus diz que naquele momento ele para. Ele olha e fala: chama o cego. Ninguém podia chamá-lo. Ele nunca ia chegar. Alguém precisava pegar e levar. E quando eles pegam o cego e levam até Jesus, a palavra de Deus diz que ele é colocado diante de Jesus. Só que um dos dois enxergava, o outro não. Para ele ouvir Jesus, a multidão todinha se aquietou. Todo mundo. Porque Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Você sabe o que o cego disse? Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não gritou: eu quero ser curado. Ele não gritou: eu quero ser liberto. Ele não pediu um milagre, ele pediu misericórdia. Você está entendendo a diferença? Por que é que este cego parou Jesus no meio do caminho? Porque muitas vezes nós falamos com Deus e nós pedimos acima do que nós deveríamos, quando na verdade o que nós precisamos é da misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Que alguém se coloca no seu lugar
e sente aquilo que você está vivendo ou sentindo. E pela compaixão gerada naquele coração, ele muda a história, ele reescreve. E o que eu quero que você entenda hoje é que quando o cego para diante de Jesus, e Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? Porque misericórdia ele já tinha pedido. Todas as vezes que nós vamos orar, nós sabemos orar para Deus pedindo alguma coisa, mas nós não sabemos e muitas vezes esquecemos que nesse relacionamento a gente tem que dizer para Deus: Senhor, hoje eu venho pedir misericórdia. Por quê? Porque eu errei, porque eu pequei? Não, Senhor, porque eu só quero misericórdia. Porque dentro do pacote da misericórdia está tudo que o Senhor pode acrescentar e dar. A tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais. Então tudo que eu quero é misericórdia. Se o Senhor soprar o teu favor sobre a minha vida, eu não só vou ver, enxergar, mas eu vou sair daqui curado, liberto e restaurado. Tudo que eu preciso é um instante da tua atenção. Tudo que eu preciso é da tua misericórdia. E quando nós alcançamos misericórdia, sabe o que é que a gente alcançou? Cristo na cruz do Calvário. Porque foi a misericórdia de Deus que fez com que a restauração acontecesse naquela cruz do Calvário. Quando o Senhor enxergou e viu que não era mais possível, alguém precisava pagar o preço. Então o que eu quero te trazer hoje é que quando Bartimeu, ele para na frente de Cristo porque foi levado, a palavra de Deus diz uma coisa que é muito interessante. Quando eles pediam esmola, eles abriam ali um pano para que as pessoas jogassem a moeda. A palavra de Deus diz que quando ele se levanta, ele tira a capa. Ele larga tudo e vai na direção de Jesus. Sabe qual é o grande problema? A capa que a gente veste naquela época, de acordo com a capa, era o que você era. José é preso, vendido e quase assassinado, porque ele tinha uma capa diferente dos outros, dada pelo próprio pai. O cego, ele tinha algo que trazia sobre a vida dele vergonha todos os dias, era aquela vestimenta. Sabe o que ele fez? Ele arrancou e jogou. Quando ele vai na direção de Jesus, ele sabia que nunca mais ele ia voltar atrás. Quando você vai na direção de Deus, quando você vai na direção de Jesus, você precisa acreditar que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E a mudança parte de nós. Quando Bartimeu é colocado, a palavra de Deus diz que Jesus pergunta: que queres que eu te faça? A resposta dele é simples e direta: eu quero te ver. Quantas pessoas hoje entram na presença de Deus e não dizem nada para Deus a não ser: eu quero te ver, quero contemplar a tua face, eu quero poder olhar para o Senhor, eu quero contemplar quem tu és, a manifestação da tua presença, sentir a tua presença, eu quero só te ver. Bartimeu podia dizer: puxa, nunca vi minha mãe. Eu quero ver o sol, porque eu sinto ele todos os dias, mas eu não sei como ele é. Eu quero ver o Senhor. Ele podia ser crente padrão 2024. Eu quero te ver, Senhor. O que é que você quer, filho? Eu quero te ver, porque o Senhor é maravilhoso, desde que o Senhor faça isso, isso, isso. E aí Bartimeu disse: o quê? Não, só quero te ver, não quero te ver. Eu quero que os meus olhos sejam abertos. O que é que você quer? Quero ver. Você quer ver? Então seja conforme a tua fé. A palavra de Deus diz que um cego de nascença viu aquilo que eu nunca vi na minha vida: Jesus nos olhos. Sabe por que ele viu Jesus nos olhos? Porque ele era cego de nascença. Sabe por que ele
não se preocupou em passar vergonha, clamando, porque ele era cego, ele não enxergava quem estava em volta. Então para ele pouco importava quem dizia, cala a boca, porque você está incomodando o mestre. Eu não quero nem saber quem está falando. O mesmo barulho que eu escuto você dizendo, eu escuto de toda a multidão. Então deixa eu dizer uma coisa: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele viu o milagre? Porque ele não podia ver mais nada. Você quer ver o milagre? Você precisa parar na presença do rei. E quando ele disser o que eu posso fazer por você, você tem que entender que é a misericórdia que te chamou. Foi a compaixão. E que se a compaixão te chamou e a misericórdia te chamou, é porque Deus tem um plano na sua vida estabelecido. E se Ele te deu a oportunidade de você parar, de você ouvir, de você estar aqui hoje, de você ser conduzido dessa forma, porque o Espírito Santo, de alguma maneira, Ele te conduziu e te trouxe. Se você está parado na frente de Jesus, cego espiritualmente, porque nós somos cegos muitas vezes espiritualmente. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos os nossos olhos abertos dessa forma, a palavra de Deus diz que, sabe o que aconteceu com Bartimeu quando ele começou a ver? Imediatamente ele começou a seguir Jesus. Como é que você pode ir para qualquer lugar depois de ter visto Jesus nos olhos? Ele viu a graça e a misericórdia pela primeira vez, como primeira visão que ele teve na vida. Talvez para muitos isso não signifique nada, mas para um homem que naquele dia chegou como todos os outros, numa quinta-feira qualquer, foi colocado na beira do caminho, quando ele escuta o barulho da multidão, para eles barulho de multidão significava que alguma coisa ia acontecer. Então pode ser que a misericórdia viesse, que as pessoas jogassem alguma moeda. Então talvez aquele dia fosse um dia de coleta bom na vida deles, que quando chegasse no final do dia, alguém ia pegar ele pela mão, levar ele para viver as mesmas coisas e contar as moedas, que era para saber se de alguma forma, de alguma maneira, ele cooperou e colaborou. Deixa eu dizer um negócio para você: chega de crente contar moeda em cima de paninho. E sabe por que a gente conta? Porque a gente se contenta em conviver todos os dias as mesmas coisas diante de Deus. Tem dia de contar moeda, mas tem dia de jogar capa fora. Tem dia de você juntar. Tem dia de você contar e dizer, é só o que eu tenho, e glória a Deus por isso. Mas uma coisa eu sei, aquele que começou a boa obra na minha vida é justo e fiel para completar. Ninguém diz para o cego, vai lá, que você vai ser curado. Pelo contrário, disseram para ele, para, que você está atrapalhando. Você está entendendo que a tua mudança depende da tua atitude, do teu posicionamento. Eu não quero saber se as pessoas estão dizendo que Deus não é. Eu creio que Ele é, e ponto final. Eu não quero saber se as pessoas vão dizer, você é louco, Deus nunca vai te curar, nunca vai te restaurar, nunca vai te libertar. Não quero saber. O que eu quero viver é o que esse homem viveu. É o último dia de levar essa capa de vergonha, então que seja o último dia. É o dia onde os meus olhos espirituais vão ser abertos, então eles vão ser abertos para ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a partir daquele dia, nunca mais nada vai ser igual. Já não tenho mais paninho, já não tenho mais a capa, porque agora as minhas vestes, o Senhor diz, que o Senhor troca as nossas vestes de tristeza por vestes de alegria. O cego já não se vestiria mais pelos outros, seria de acordo com o que ele quisesse. Não andava para levar capa, porque quem enxerga não vai usar mais a mesma capa. Desculpa. Ali estava Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que teve os seus olhos abertos e viu pela primeira vez, mas ele não viu como os outros, ele viu o rei. E depois de ver o rei, ele nunca disse, Senhor, eu vou estar em casa que eu quero ver minha família.
Eu quero saber onde eu moro, eu quero saber quem são os meus irmãos, eu quero saber quem são os meus vizinhos, eu quero saber quem são os meus parentes, eu quero saber onde que eu posso trabalhar, o que eu posso fazer. Sabe o que acontece quando você cruza o seu olhar com Jesus Cristo? Não dá mais para ir para outro lugar. É aqui mesmo que eu vou ficar, porque depois do que eu vi nesses olhos, eu não tenho mais como enxergar absolutamente nada. Eu larguei a capa, e a capa que eu vou vestir agora é uma capa de honra, de glória, de transformação, restauração, ressurreição e vida, porque aquele que abriu os meus olhos tem cura, libertação, restauração e vida. Foi isso que ele disse que ele tinha. Que essa noite a gente possa sair daqui com uma certeza nos nossos corações. Aquele dia para ele podia ser mais um. Por que hoje tem que ser mais um? Já parou para pensar? Quantas vezes a gente desiste no meio? Eu creio que o Senhor está me curando. Eu creio que o Senhor está me libertando. Eu estou sentindo, mas eu não vou exagerar, vou esperar até amanhã. Eu creio que o Senhor está me ouvindo. Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu estou aqui na minha casa, eu estou sentado no meu quarto, eu estou falando com o Senhor de madrugada. Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo minha voz. Senhor, o Senhor está vendo meu sacrifício. Senhor, são 10:50 da manhã. Eu vou te dar até 1h da manhã para me responder, porque senão eu tenho que dormir, que amanhã eu tenho que trabalhar. Beleza? Volta lá para o fim da fila. Por quê? Porque Deus não faz o que eu quero, Ele faz o que Ele quer. E eu nunca vi ninguém receber um milagre na véspera. Nunca vi ninguém dizer para mim: pastor, era para eu receber o milagre amanhã, mas Deus viu a minha impaciência e me deu um milagre hoje. Nunca escutei um testemunho desse na minha vida. O Senhor viu o quanto eu estava ansioso e Ele me trouxe um milagre. Nunca escutei um testemunho desse e nunca vivi um milagre desse. Sempre: tá bom, Senhor, já entendi, não é hoje, vai ser amanhã. Nós vamos continuar em paz, vamos esperar. Hoje é o dia do meu milagre. Não foi não, mas vai ser amanhã. Eu sei, o Senhor está chegando. E aí você faz o quê? Senhor, deixa eu te contar uma coisa. O Senhor tem um dia a menos para fazer o meu milagre. Já perdeu de ontem. Está chegando mais perto. Vai chegar uma hora que não tem mais como procrastinar. Vai ter que acontecer. Por quê? Porque eu já vivi. Tem gente que diz assim: faz tanto tempo que eu estou esperando minha promessa. Faz tanto tempo que já passou do dia que você orou e pediu o seu milagre. Sabe o que significa? Deus já fez com que você atravessasse todo esse deserto. Esse período você nunca mais vai passar de novo. Daqui para frente está bem mais perto o seu milagre e a sua transformação. É uma questão de perspectiva. E a mudança que nós precisamos é essa. A gente pede para Deus fazer tanta coisa, aí quando Deus faz, a gente não sabe o que fazer com aquilo que Ele fez. Eu já cansei de atender gente assim: pastor, o Senhor fez um milagre na minha vida e agora nem sei o que fazer com o milagre. Eu falo: meu Deus do céu, o Senhor dando milagre para quem não sabe o que fazer com o milagre. Estou entendendo onde o Senhor quer chegar com essa pessoa. Mas irmão, você não pediu? Eu pedi, mas agora que veio, eu falo: irmão, você pediu achando que Ele não ia dar, é isso? Que essa é a real. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho uns milagres que eu pedi para Deus, que se Ele der, eu sei bem o que fazer com eles. Todos, sem exceção. Não tem nenhum que eu vou dizer: ah, Senhor, esse eu nem sei o que fazer. Eu vou falar: Senhor, o Senhor é fiel mesmo. Esse eu já sei o que eu vou fazer com ele. É simples. Mas a gente tem medo. Porque a gente tem medo de mudança. Só que todo dia é necessário mudar. Aquele homem podia morrer cego, mas houve uma grande mudança na vida dele. Deixa eu falar um negócio. A partir daquele dia não ia mais poder pedir esmola. Ele não era mais cego. Ninguém ia mais ter pena dele. Ele não era mais cego. Existem muletas nas nossas vidas que Deus arranca. E arranca para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Tem gente que diz assim: o Senhor vai me curar. Aí você ora e Deus cura. É que nem um irmão. Ainda bem que ele não está aqui, eu posso testemunhar, porque faz uns 20 anos. Aí um dia ele falou assim: pastor, ora pela minha vida. Por quê? Porque eu preciso receber o seguro saúde. Aí eu falei: mas qual é o seu problema? É que eu tenho essa enfermidade. Eu falei: não, vamos orar para você ser curado. Não, pastor, ora para que eu possa receber.
Eu falei, irmão, não entendi a sua oração. O que é que você quer que eu peça para Deus mesmo? Não, eu quero que você peça para Deus, porque o juiz é que vai dizer, irmão, eu vou pedir para Deus te curar, e não para o juiz dar o que você quer, para você vir na sua carteira escrito inválido. É isso que você quer? Que a sua vida fique marcada dessa forma, e que você leia no seu documento inválido? Ou você quer crer num Deus que vai te restaurar, e que você vai levantar para trabalhar, e vai acabar essa preguiça, que só o sangue de Jesus que tem poder? Aí, o juiz deu o bendito negócio. Aí ele veio, pastor, o juiz deu o negócio. Falei, tá bom, irmão, eu vou continuar orando para você ser curado. Passou 4 meses. Pastor, o que eu faço? Não sei, por quê? Porque ele tinha um problema no ombro. Eu não sinto mais nada. Falei, agora você escolhe. Você vai mentir? Não, mas é que está quase para eu me aposentar. Eu falei, você vai mentir? Você realmente quer se aposentar por invalidez? E quer dizer para Deus que Ele errou ao te curar? Enquanto você vai ver pessoas do seu lado pedindo para Deus curar, e as pessoas buscando a sua cura e sem conseguir, é isso que você quer realmente da sua vida? Aí ele voltou lá, falou, criou coragem, e falou para o médico, estou curado. Médico do INSS, só não falou glória a Deus, pegou o carimbo e fez assim, ó, pum, pode voltar a trabalhar. Simples assim. Aí ele voltou, vou ter que voltar a trabalhar. Falei, irmão, oração contrária a gente não aceita, não é nesse lugar. Você vai procurar outro lugar se você quiser. A gente ora para Deus curar, para Deus descurar, a gente não vai orar. Para você voltar no auxílio, doença. Desculpa, mas a gente não faz essas coisas. Então você tem que entender. Nós temos medo de mudar. Porque a gente acha que se mudar vai tirar e vai sair da zona do conforto. Deixa eu falar um negócio. Sabe qual é o problema de zona de conforto? Você morre confortavelmente. Quando você pega um paciente terminal, o médico chega para você e fala assim, nós vamos fazer o paliativo, nós vamos dar conforto para a pessoa. Sabe o que ele está dizendo para você? Ela vai morrer confortavelmente. Você sabe por que Deus chacoalha a terra? Porque o crente morre confortavelmente. Ele não sai da zona de conforto. Se ele tiver com as contas pagas, se ele tiver com saúde, se ele tiver sem perturbação, ele não quer saber de mudança. Aí passa os anos, aí ele chega para Deus e fala assim, poxa, eu queria tanto viver isso, mas agora eu não me aguento, não consigo, não tenho força, não tenho coragem, não tenho ânimo, não tenho saúde, não tenho corpo, não tenho físico. Sabe por quê? Porque a gente morre confortavelmente. Então deixa eu dar uma boa notícia para você, o Deus que você serve, Ele chacoalha a terra de tempos em tempos, só para você não morrer confortavelmente, e para dizer para você que aquele que vive, vive e reina para sempre. Você precisa guardar isso no seu coração. Bartimeu não foi pedir, me aposenta, não foi pedir o auxílio, não foi, Bartimeu foi pedir misericórdia. O que você achar que tem que fazer, você faz. Ele falou, vai, a tua fé te curou. Os olhos dele foram abertos, ele viu os olhos da graça pessoalmente, encarnada na frente dele. O que ele viu, nenhum de nós nunca viu. Foi a primeira imagem que ele viu na vida dele foi Cristo. Eu vou para onde depois disso? O que é que vai ser mais bonito do que esses olhos? Não existe. Eu vou te seguir. Mas e agora? Não quero nem saber. Eu vou te seguir. Vou com essa roupa mesmo. Larguei a capa. Agora eu vou andar e vou contar uma nova história. Tem vaga aí, Pedro? Também quero ser pescador de homens. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou fazer junto. Não sei para onde vocês vão, mas vocês ganharam um irmão. E não adianta falar mal do cego, porque eu não sou mais cego. Agora eu enxergo junto com vocês. Não aguenta mais, não adianta mais falar, olha, não perturbo o mestre. Vou perturbar igual a vocês agora. Porque depois que eu vi o rei,
nada mais importa. Que essa noite você saia daqui com essa certeza no coração. Busque até encontrar, bata até que Ele abra, peça até que Ele entregue, para que Ele fazendo isso na sua vida, a sua vida ganhe aquilo que ela necessita. A alegria de ver a mudança acontecer, porque você se posicionou. O teu posicionamento vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Porque quem se encarrega com o propósito, com o trajeto e com a chegada, é o mesmo que curou Bartimeu. Se coloque de pé no seu lugar. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Fala com Deus aí. Peça para Ele. Assim como naquele dia. Eu fico imaginando a cena. De um lado, toda uma multidão. Discípulos, os mais chegados, os que nem eram tanto. Aleijados, coxos, doentes. Pessoas que vinham carregando caminhas nas ruas, arrastando os seus doentes. E do outro, um cego, parado diante de Jesus, esperando alguém falar alguma coisa, acreditando que alguém tinha colocado ele na frente do rei. A palavra de Deus diz que mesmo diante de todo esse cenário, diante dessa multidão, e a multidão que dizia, para de incomodar, é o mundo que diz para você, para de ir na igreja, para de dizimar, para de ofertar, para de ser fiel, para de orar, de buscar Deus, para de buscar Deus de madrugada, para de acreditar, para de viver dentro da igreja, para de viver junto com os irmãos. É essa a multidão que está mandando você calar a boca. É essa multidão que diz, fica quieto, para de incomodar. Por quê? Porque você não vai viver. Não adianta você clamar, não adianta você buscar, não adianta você acreditar, não adianta você permanecer. Olha, leva a vida numa boa. Olha, que nem, eu vou nem citar o nome dele, porque eu não vou perder nem meu tempo, nem dar crédito para ele. Que diz assim, ó, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Leva para os quintos dos infernos. Porque se você deixar a vida te levar, o Senhor diz na palavra, eu vim para salvar, porque o mundo já tem quem os condene, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Nós não nascemos salvos, nós somos salvos em Cristo e por Cristo. Então não é a vida que vai te levar, é você que vai dizer para a vida que você está levando, quem é o Cristo que você crê. Quem é o teu Senhor e teu Salvador? Quem é Deus na sua vida? Quem é o Deus de promessa? Quem é o Deus de aliança? Quem é o Deus que muda a história? Quem é o Deus que cumpre? Quem é o Deus que nos fortalece? Nós passamos por inúmeras lutas e adversidades todos os dias, mas não importa, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós enfrentamos desafios, nós, quem trabalha e tem que enfrentar cliente, que tem que atender cliente, que tem que atender é quase que desumano a concorrência, é alguém que faz, que pisa na cabeça, que mente, que dá jeitinho, é gente que suborna, você tem que se sujeitar a tudo isso sendo crente, sendo crente, é nisso que você faz a diferença. Tinha uma multidão, ele mandou chamar Bartimeu. Ele não mandou chamar outro não. Tinha uma multidão, ele mandou chamar o que não tinha nada, o que não podia dar nada, o que não podia viver nada, e que precisava de graça e misericórdia. Todas as vezes que Jesus parava, ele fazia isso. Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Mas nós muitas vezes temos medo de viver essa experiência, porque a gente tem medo de mudança. Às vezes a gente acha que Deus vai olhar para a gente e vai pedir uma mudança radical. Quero tudo, você, tudo que você tem, tudo que você é, sua mente, o seu coração. Não que de vez em quando Ele não faça isso, porque Ele faz. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. E deixa eu te falar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
melhor. Como é bom você olhar para Ele e dizer para Ele: eu dependo de Ti, de Ti, de Ti, de Ti, de mais nada. Se o Senhor não falar, ninguém vai falar. Se o Senhor não me colocar nos braços, ninguém vai me colocar. Se o Senhor não me curar, ninguém vai me curar. Se o Senhor não me libertar, ninguém vai me libertar. Porque tudo vem de Ti, diz a palavra. Ah, como é bom, como é bom, como é bom. Como é bom olhar nos olhos dele como Bartimeu naquele dia. Como é bom. Como é bom viver a experiência que aquele cego humilhado viveu. Cego de nascença, sem chance, sem perspectiva, humilhado pela multidão, menosprezado. Como é bom você chegar humilhado naquele dia e ser exaltado, porque Ele diz na sua palavra que os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão essa terra. Bem-aventurados, felizes. Cante isso, adore o Senhor.